Olá, estudante, seja muito bem-vindo a mais uma lição. Na última lição nós falamos sobre a tríade do tempo. Então gostaria de começar te perguntando, e aí, está conseguindo olhar na sua vida, nas tarefas acadêmicas, aquilo que é importante, aquilo que é urgente, aquilo que é circunstancial? Então mantenha sempre o foco, né? Porque é uma coisa muito importante para nós, no nosso processo de estudar, termos foco naquilo que nós queremos. Se nós queremos nos formar, precisamos ter foco. Então, agora a lição de hoje é sobre a organização do tempo. Algo muito importante, porque uma coisa é nós compreendermos que nós temos várias tarefas que são importantes e não devem ser negligenciadas, senão elas se tornarão urgentes. Outra coisa é como conseguir tempo para realizar essas atividades. Então eu gostaria de iniciar esta lição citando algo da lei de Parkinson. Não sei se você já ouviu falar desta lei, mas Parkinson vai dizer o seguinte, olha só que interessante. O trabalho expande-se de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. Não entendeu muito bem? Vou traduzir para você de uma maneira prática. A lei de Parkinson vai dizer o seguinte: se você tem uma tarefa que você pode realizar em 10 minutos, mas você dispor de 1 hora para realizar ela, você vai levar 1 hora fazendo ela. O que isso quer dizer? Se você tem que realizar uma tarefa em 10 minutos, disponibilize 10 minutos para você fazer ela. Porque se você vai desleixado, eu tenho 1 hora para resolver esse negócio aqui, rapidinho eu faço, aí você vai deixando para lá, vai negligenciando, quando pensa que não, vem a bomba. Foi como o exemplo que eu citei na videoaula passada. Nós tínhamos um trabalho que poderia ser feito rapidamente, um trabalho em grupo, mas, como vai dizer aqui na lei de Parkinson, a gente foi estendendo como o prazo para a entrega do trabalho é um mês, era mais de um mês nesse trabalho específico que eu relatei na videoaula passada. O que a gente levou? A gente fez o trabalho em 2 dias, que seria o necessário para realizar ele? Não, a gente estendeu o trabalho até um mês, entregando o trabalho nas últimas horas, nas últimas horas de prazo. Então isso é importante você compreender, porque senão você vai transformar a tua faculdade numa verdadeira bola de neve. Porque um grande erro que nós, estudantes da educação à distância, podemos cometer, melhor dizendo, é exatamente esse. Eu estudo em casa, eu tenho todo o tempo do mundo para estudar. Principalmente aqueles que não estão trabalhando, estão apenas estudando, cometem esse erro. Eu vou sair com meus amigos porque eu tenho tempo livre para estudar. Amanhã eu estudo e completo o que está faltando. Depois do trabalho eu posso sair, não tem problema. Eu posso ficar jogando videogame. Porque sempre você vai colocando coisas no lugar da faculdade porque, entre aspas, você tem tempo. Como eu estudo em casa, eu não tenho esse compromisso, eu faço o meu horário. Só que muitas vezes você não faz o horário, você vai empurrando com a barriga. Então você precisa tomar muito cuidado com a gestão do teu tempo, principalmente com as coisas circunstanciais, Seja fazendo favores dentro da tua casa, talvez algum membro da família não entenda que você esteja sendo um estudante de graduação, de faculdade, mas estudando em casa. Você precisa falar, olha, eu não posso ficar sendo interrompido todo momento, eu preciso da compreensão de vocês, que eu estou aqui focado nos meus estudos. Assim também como muitas vezes em questão de trabalho. Muitas vezes numa reunião de trabalho você precisa de uma tarefa, uma hora extra, alguma outra atividade, mudar alguém de horário, o chefe vai olhar e vai falar fulano também faz faculdade, mas pelo menos você faz à distância. Então muitas vezes vai jogando as coisas para você e você vai aceitando. Por quê? Porque eu tenho um tempo maleável, eu tenho muito tempo livre, entre aspas, porque é maleável por causa da educação à distância, só que aí você vai jogando outras atividades no meio e de repente vira a bola de neve. Então exatamente isso, vou até ler essa frase de novo, de Parkinson, para nós compreendermos melhor. O trabalho expande-se de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. Então aqui o importante é você seguir o calendário acadêmico, você olhar o prazo que tem e já realizá-lo, e manter uma rotina de estudos. Qual a importância da rotina de estudos? Você precisa todos os dias ter um horário fixo para você estudar, para o teu cérebro ir se acostumando, você ir com mais vigor, com mais vontade e não negligenciar os teus estudos. Porque senão você vai deixando para depois e vai virar
inevitavelmente uma bola de neve. Isso principalmente em relação aos teus trabalhos. Se você tem 2 semanas para realizar um trabalho, mas aquele trabalho vai te consumir somente 1 hora, realize logo esse trabalho. Separe 1 hora para realizar esse trabalho, porque se você for deixando para depois, o negócio vai sucumbir e você vai provavelmente se dar mal na hora de realizar um trabalho. Então mantenha a rotina de estudos, não fuja dessa rotina de estudos para você melhor gerenciar o teu tempo. Então o problema não é muitas vezes que nós não temos tempo, o problema é que nós não sabemos gerenciar o nosso tempo. Esse é um grande problema, você precisa aprender a gerenciar o teu tempo. Então um dos motivos que nos leva a sempre procrastinar é o fato de não termos rotina, de andarmos à deriva, fazendo as coisas na hora em que nos dá vontade. Se você é uma das tantas pessoas que estão há muito tempo sem uma rotina escolar, seja ensino médio ou uma outra graduação que já foi concluída há muito tempo, você sentirá uma dificuldade maior para criar um ritmo de estudos. Isso se dá porque o seu cérebro não está acostumado com a realização de tais atividades. Então você precisa criar uma rotina. Vamos supor, você separa 1 hora de estudos por dia, a partir das 8 horas da noite, então 8 horas da noite toda vez você esteja lá, às 8 horas para estudar. Eu não estou dando conta, eu estou cansado, só consegui estudar 20, tudo bem, estude 20. Amanhã você estuda 25, mas não fugir dessa rotina. Não fugir de estar sempre no mesmo horário para estudar. O teu cérebro precisa se acostumar, porque ele está fora da rotina. O impacto vai ser normal, o problema é que você não pode desistir. Você precisa perseverar. E você precisa criar essa rotina. Se nesse horário eu tenho que estudar, você vai fazer o quê? Estudar. Você não vai mexer nas redes sociais, você não vai assistir televisão, você não vai assistir jogo. É importante isso. Você precisa estudar. Aquele horário você não reservou na sua agenda para estudar, então estude. Então, use a agenda com as suas tarefas, as suas obrigações durante o dia, e dentro da tua agenda coloque lá o horário do estudo, o horário específico para os teus estudos da faculdade. E não faça outra coisa além de estudar naquele momento. Você está cansado, respira, faz um alongamento, mas você precisa criar essa rotina. Você não pode ficar à deriva, só estudar quando dá vontade. Ninguém faz as coisas só quando dá vontade. Então você precisa manter a rotina para o teu cérebro ir se acostumando. Um exemplo, uma pessoa que está acostumada a levantar cedo para o trabalho, ela não quer levantar todo dia 4, 5 horas da manhã para ir trabalhar, mas ela vai porque é uma obrigação dela. E de tanto ela ir fazendo aquela obrigação muitas vezes a contragosto, quando chega na época das férias, que ela pensa, vou dormir até meio-dia, o que acontece? 4 horas da manhã, sem uso do despertador, ela está acordada. Por quê? Porque criou uma rotina. Mesmo algo desagradável, mas criou-se uma rotina. Da mesma maneira você tem que fazer com o estudo. Porque senão você vai jogando para depois, e aí depois você não vai estudar para aprender, você só vai estudar para evitar uma nota ruim no dia da prova. Então a maneira de quebrar a tendência natural do ser humano à procrastinação é justamente criar uma rotina de estudos. Não importa se você demarcou que estudará 5 horas ou 1 hora por dia, o que importa é que você precisa criar uma rotina. Então é algo interessante isso aqui, porque a procrastinação é natural. O nosso cérebro, de uma maneira natural, pelo instinto, a gente vai fugir da dor. A gente vai fugir do desagradável. Então, se você está muito tempo sem estudar, por exemplo, se você for estudar, parar, ficar assistindo videoaula, lendo texto, isso vai ser desagradável para você. Não vou repetir aqui, nos outros vídeos já foi falado sobre a questão do prazer, da afetividade, também na questão dos estudos. Então, aqui o que você precisa fazer é criar rotina. Estuda 5 minutos hoje. Foi o máximo que eu consegui estudar, foi 5 minutos, ótimo. Amanhã, no mesmo horário, você estuda os mesmos 5 minutos, aumenta mais uns minutos, 20, vai aumentando. Aos poucos você vai aumentando. Ninguém vai correr a São Silvestre de uma hora para outra. Você é sedentário, você não faz uma caminhada, aí de repente vou correr a São Silvestre. Aí você vai fazer a inscrição e vai correr a maratona. Não dá. O que você precisa? Começa a fazer uma caminhada, faz uma pequena corrida, depois vai aumentando a distância. Enfim, você vai fazendo toda uma preparação. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a pessoa decide diz, estudar não é para mim. Só que o problema não é que estudar não é para ela. O problema é estar muito tempo sem estudar, estar muito tempo sem estar na ativa dos estudos e de repente quer estudar como
um concurseiro aí da vida que estuda 8 horas por dia, que já está há bastante tempo nisso. Não, foco, né? Foco. Né? Você não vai conseguir estudar muitas horas por dia de uma vez, mas você precisa focar, criar a tua rotina de estudos. Mas claro, que eu não estou dizendo aqui, eu usei o exemplo de 5 minutos, não vai querer estudar só 5 minutos e também não vai querer ficar só naquela quantidade de tempo. Na medida da tua possibilidade, de acordo com a tua realidade, vai aumentando o tempo de estudos. O que eu estou querendo falar é, crie uma rotina de estudos. Crie uma rotina que o teu cérebro reconheça, de tal hora é horário de estudo. Você tem que estudar. Você precisa criar essa rotina de tal maneira que se uma hora você quiser procrastinar, você sinta remorso. Nossa, eu tinha que estar estudando e não fazendo isso. Então você precisa criar esta rotina na tua vida. Até porque, como disse, o nosso cérebro vai funcionar com um sistema de recompensa. Nós agimos muito por condicionamento. Então, se o seu cérebro está condicionado a achar que estudar é chato, a afetividade gerada naquele momento ali, o sentimento, vai fazer com que o teu cérebro sempre vá achar que estudar é chato. Mas se você faz a tua rotina, cumpre a tua rotina, cumprir a rotina, teu cérebro vai estar condicionado a estar naquele momento estudando e aos poucos vendo que estudar é bom, te traz uma recompensa. Então, manifeste mesmo sentimentos de alegria. Se você demarca meia hora de estudos por dia, se você demarca 1 hora de estudo, ao cumprir, poxa, consegui, eu sou capaz, se motive nisso, que o teu cérebro vai compensando. Agora, se você toda hora procrastina, dizendo, estudar, eu tinha que estar estudando, mas estudar é chato, eu não gosto, teu cérebro vai, estudar é chato, evita. Então, nós agimos muito por condicionamento. Você pode ver isso numa criança. Se uma criança está enfiando o dedo na tomada, e você faz uma coisa desagradável, normalmente um tapinha na mão, para evitar que ela vá mexer na tomada. Você está condicionando ela, para que ela não vai mexer na tomada. Da mesma maneira, a tomada aqui, entre aspas, seria os estudos. Então, toda vez que você procrastina e fala estudar é chato, você está dando um tapa na mão dizendo não vai estudar, porque estudar é ruim, estudar é perigoso. Assistir tal coisa é melhor. Então é necessário tomar cuidado com isso. Por isso a importância de se manter uma rotina de estudos. Então, nesse sentido de manter uma rotina de estudos, muitas pessoas têm uma grande dificuldade. Então gostaria de dar aqui algumas dicas, alguns exemplos de como você montar uma rotina. Então a primeira sugestão de organização do tempo para você estudar, que eu gostaria de dar, é para aqueles que têm uma maior flexibilidade de horário, que têm maior tempo livre. Eu gostaria de sugerir o seguinte: não caia nessa armadilha de achar que estudar à distância é mais tranquilão, que eu posso estudar a qualquer hora. Não, você precisa criar uma rotina de estudos. E eu me vi um período muito complicado para conseguir gerenciar o meu tempo, porque tecnicamente eu tinha muito tempo livre. Mas quando eu ia olhar, eu tinha pouco tempo aproveitado. Eu olhava assim para o meu dia, nossa, como eu desperdicei o meu tempo. Eu joguei fora, procrastinando, fazendo coisas circunstanciais, enfim. E depois eu dizia, nossa, eu não tenho tempo para estudar. Às vezes até fugia de compromissos, porque eu tenho que estudar, eu tenho que fazer a faculdade, as coisas da faculdade. Só que na realidade eu estava vendo que meu tempo estava mal gerenciado. Está fazendo coisas circunstanciais. Então, a dica que eu queria dar é para você que, por exemplo, tem um turno livre, você que tem uma manhã inteira livre, por exemplo, uma tarde inteira. Então, eu percebi o seguinte, eu tive o seguinte pensamento. Se eu estivesse estudando presencialmente, eu teria que me deslocar até a faculdade, correto? Até o polo da faculdade, estudar lá, ficar, por exemplo, estudando de manhã. Eu entraria na faculdade às 8 horas da manhã e sairia por volta de 11h30 da manhã. E da cidade que eu moro aqui, por exemplo, do polo da instituição, por exemplo, quando eu estudava Direito, na instituição que eu estudava, eu tinha que sair de casa 6 e pouco da manhã, 6h30 mais ou menos eu estava pegando o ônibus para chegar na faculdade 8 horas, e aí 11h30 saía mais ou menos, enfim, eu chegava em casa 1 hora da tarde, ou seja, a manhã toda, nesse processo para estudar na faculdade presencial. Então eu percebi, se eu tenho um tempo considerável livre para estudar em casa,
eu devo agir na minha casa como se eu estivesse na faculdade, ainda com uma vantagem. Eu não tenho que pegar ônibus, eu estou em casa. Então, ao invés de estudar circunstancialmente, eu estudo pouco agora, outro tempo mais tarde, não. Eu prestei atenção e vi que era bem melhor. Da mesma maneira que eu tinha uma manhã inteira na faculdade presencial, então eu resolvi fazer na minha casa, aqui no meu escritório, amanhã da faculdade, por exemplo. Então, de 8 horas até meio-dia, ou de 9 a meio-dia, é o tempo da faculdade. Assim como no polo presencial estaria assistindo aula, estaria envolvido no polo presencial, assistindo às aulas, fazendo as atividades, eu passo aqui no meu escritório, quando não acontece algum imprevisto, estudando na faculdade, como se eu estivesse na faculdade. Então, de 9 a meio-dia, assistindo videoaula, lendo textos, lendo a apostila, realizando atividades, focado nas coisas próprias da faculdade. Isso é ótimo para quem trabalha home office, por exemplo. Você está trabalhando em casa, com trabalho home office, e você tem muito trabalho, ao mesmo tempo você tem as coisas da faculdade. Então você gerencia. A manhã toda eu vou dedicar só à faculdade. À tarde, um pedaço da noite, as coisas do trabalho. Isso é ótimo para quem trabalha, por exemplo, por escala. Vendedores, por exemplo, algumas lojas. Uns entram só 1 a 2 horas da tarde e tem a manhã livre. Então você acorda mais cedo e você não precisa ir pegar um ônibus 6h30 da manhã, mas 8 horas da manhã, por exemplo, você já começa a estudar as coisas da faculdade e foca. 8 até 10, 11 horas, você fica ali, só focado nas coisas da faculdade. Só focado ali. Por quê? Porque muitas vezes a gente começa a achar, não, porque a EAD é mais tranquilão. Eu faço o meu horário de qualquer jeito, então muitas vezes muitos caem nessa bola de neve. Então foca nisso, de segunda a sexta você fazendo isso, é uma maravilha. Você vai ver o progresso que você vai ter. Mas se você for fiel nessa rotina, você vai ver que as coisas tendem a não se enrolar tanto. E então aí você tem esse tempo e aí você vai usar a tríade do tempo. O que das minhas atividades são importantes e o que é urgente? Então você vai lá, organizando o teu tempo de estudos. Olha, esse trabalho aqui é importante, vou logo dando adiantada. Olha, eu não posso negligenciar a videoaula, agora eu vou assistir a videoaula, dei esse tempo aqui, 30 minutos, 40, vou estudar a apostila escrevendo. Então você precisa focar, separar esse tempo específico. Porém, eu reconheço que nem todos têm esse tempo, não é verdade? Nem todos trabalham home office e eu trabalho por escala que tenha um tempo tão livre assim. Embora pode-se tentar fazer uma adaptação na parte da noite. Quem faz faculdade presencial à noite também vai chegar em casa muitas vezes meia-noite. Você não chegar na casa meia-noite porque você já estará em casa, mas você pode aí separar 1h30, 2 horas da sua noite e estudar nesse mesmo estilo. É a hora da faculdade. Eu estou na faculdade. E conversar com a família e falar, olha, a minha faculdade é em casa, e da mesma maneira que se eu estivesse na faculdade presencial, vocês não poderiam me ligar para ficar me atrapalhando, não poderiam ir lá ficar me atrapalhando na aula. Da mesma maneira, eu gostaria de que não me atrapalhassem, me deixassem estudar tranquilo, que me interrompesse, sim, por uma urgência, mas não ficar atrapalhando por coisas circunstanciais. Às vezes você pode estar estudando e aí vem um cidadão, olha só esse vídeo aqui no WhatsApp que me mandaram, assiste. Aí você acabou com a rotina. Na hora que você estava entrando em flow ali, mergulhado nos estudos, vem alguém para querer te mostrar um vídeo no WhatsApp. Então é mais complicado. Então converse com a família, eu estou na faculdade. Pode me interromper? Pode, mas com uma coisa urgente. Não por qualquer circunstância. A segunda sugestão seria para quem não tem muito tempo livre. Então eu gostaria de perguntar para você, quanto tempo real você tem livre para estudar? Como foi dito nas lições anteriores, a EAD pode ser uma ótima ferramenta para adquirir conhecimento, porém é necessário estudar. Se você tem 1 hora por dia só, você tem que estudar. Essa 1 hora por dia, cria a rotina. Essa hora é a única hora que você tem para estudar extra. É a única hora.
Vamos supor que você tem 2 empregos, e a única hora que você tem é numa transição de um para o outro, né? Aí você tem ali 1 hora livre que dá para você dar uma respirada. Então essa 1 hora você vai dedicar para o estudo. Correto? Vamos supor que você pega um trânsito e você nunca consegue chegar cedo, então você só tem 1 hora para estudar por noite. Você vai estudar 1 hora por noite. Você vai criar essa rotina, você não pode fugir disso. Porque senão vai dar ruim. Ah, mas aí eu faço no final de semana. No final de semana você vai estudar em um dia o que era para ter estudado em uma semana inteira, e com o acúmulo de trabalho que vai vir, né? Então, seja fiel na 1 hora, né? Não há glória sem o sacrifício. Você quer a glória do diploma? Você quer a glória de um bom trabalho? Sacrifício, estudar. Muitas vezes nós queremos a glória, mas não queremos realizar os sacrifícios. Eu não conheço nenhuma pessoa vencedora que não realizou sacrifícios na sua vida. É necessário labutar, né? Então, por exemplo, se você tiver 1 hora só, não pense, tem gente que estuda 4 horas, tem gente que estuda 5 horas, né? Você tem que estudar a tua 1 hora com qualidade. Se você estiver estudando a sua 1 hora com qualidade, você vai ter um bom aprendizado, né? Por exemplo, olhe um pouquinho a médio prazo ali. Vamos olhar dentro da própria semana. Talvez você esteja estudando apenas 1 hora por dia, porque é o único tempo que você tem. Só que você sendo fiel essa 1 hora por dia, quando chegar no final da semana, você tem 7 horas por semana estudado. Então 7 horas estudando por semana, se você estiver estudando de uma maneira qualitativa, você vai aprender o necessário. Claro que aí você pode fazer um reforço no final de semana, num dia mais livre, dar uma mergulhada maior, mas você precisa focar nisso, né? Porque você, só tem 1 hora para estudar hoje, eu não vou estudar não, né? Deixa para depois, vou estudar só quando eu tiver tempo. E aí depois não tem tempo, o que acontece? Naquela semana você não estudou nada. Entre nada e 7 horas por dia, o que é melhor? Entre o nada e os 7 horas por semana, melhor dizendo, o que é o melhor? 7 horas por semana. Então se você só tem 1 hora por semana, seja fiel nessa sua hora, né? Então, portanto, tomando como exemplo alguém que só tenha 1 hora por dia, né, por exemplo, de 21 às 22 horas, você pode estudar assim, 30 minutos para você assistir videoaula, né, e mais 25 minutos lendo a apostila, né? Ou assistir só uma videoaula, por exemplo, na minha instituição é 15 minutos cada videoaula, e passa o resto do tempo lendo a apostila, porque você vai demorar mais lendo e escrevendo, né? Você pode fazer assim. Mas é pouco, mas por dia, né? Você olhando ali de acordo com o calendário acadêmico, você vai ver que vai render o necessário. Estuda com qualidade. Repito, dê o melhor que você pode na situação que você está. 1 hora por dia, faça a melhor 1 hora que você pode dar na tua vida. É a última hora, pense como se fosse a última hora de estudo, é a hora que eu tenho, a qualidade, é agora. Estuda, dê o seu melhor nessa única hora. Porque se você der o melhor na sua única hora de estudo que você tem por dia, você pode até aprender muito mais do que o sujeito que está estudando 5 horas por dia, mas estudando de maneira errada, de maneira relaxada, né? Então, foca. Então, e o descanso que nós vimos que é importante, nós vimos nas últimas aulas que é importante. Então, sempre que for organizar a rotina de estudo, lembre-se que, como vimos, é necessário fazer uma pequena pausa durante os estudos para descansar o cérebro. Por isso, após 30 minutos de estudo, quando estiver perdendo a concentração, pare um pouco. Respire, faça um alongamento, mas, por favor, não vá abrir rede social ou assistir TV, pois estará bombardeando o cérebro com mais informação, voltando para os estudos depois com a mente mais cansada, né? A tal da síndrome do pensamento acelerado. Então, ao realizar os teus estudos, por favor, não vá abrir rede social, né? Principalmente se você já tiver problema com vício, né, de rede social, não vá abrir. Falo por experiência própria. A gente está no meio dos estudos, aí começa a embaçar a vista aqui,
não estou aguentando mais ler, mas vai lá ler um monte de mensagem, vai ficar no Facebook, de repente aquela 1 hora que você tinha programado para estudar, você só estudou 30 minutos porque o resto você ficou procrastinando. Então, descansa uns 5 minutos, respira, faz um alongamento. Se você toca um instrumento, vai tocar uma música, né? Mas não vai abrir redes sociais, não vai abrir o maldito do inimigo que nos leva à procrastinação. E é um perigo, porque o que nós usamos na educação à distância para estudar é o nosso objeto de procrastinação. Ou seja, nós acessamos o ambiente virtual de aprendizagem pelo computador ou celular. E o computador e o celular são os objetos que nós usamos para entrar no Facebook, no Twitter, no WhatsApp. Então, cuidado para isso não roubar a tua atenção na tua rotina de estudos. Então, organize o teu tempo, né? Inclusive, durante a tua agenda, coloca lá, redes sociais, né? 15 minutos, 20 minutos você usa lá por dia. Pronto, não deixa isso te roubar, né? Não deixe a tua rotina ser julgada por redes sociais. Por isso eu peço que você faça uma reflexão novamente e responda para você mesmo. Quanto tempo por dia você passa em redes sociais? Talvez você que me diz aí, eu só tenho 1 hora por dia para estudar. Se você cortasse as redes sociais, talvez te desse aí 1h30, 2 horas, talvez até 3 horas por dia de estudos. Porque o problema é que você vai colocando coisas desnecessárias, né? Quanta conversa boba em redes sociais enquanto você poderia estar estudando. Aí, inclusive eu até falo, né? Se você não consegue de jeito nenhum largar o vício, procure um psicólogo, né? Mas cuidado, né? Cuidado para não roubar, né, as procrastinações, não roubar você dos seus objetivos. Então, inclusive, coloque se for para usar a rede social, coloque dentro da tua agenda. Você tem tantas agendas eletrônicas, a agenda do Google, por exemplo, coloca lá o horário de estudar, coloca lá o horário da rede social. E de preferência, coloca horários bem distantes para não causar a tentação de você estar estudando e você lembrar, opa, será que alguém me respondeu que eu mandei uma mensagem agorinha? Aí você vai lá e de repente acabou o tempo do estudo. Então veja, reconheça, o problema muitas vezes não é falta de tempo, mas falta de gestão. Nós não sabemos gerir o nosso tempo. Então eu li até uma frase hoje, eu acho muito interessante, não sei se você tem religião ou não, se você acredita em Deus ou não, mas eu li uma frase que diz assim, que Deus nos deu 24 horas num dia, porque Ele sabe que nós somos capazes de realizar todas as nossas obrigações em um dia, né? Então em um dia nós temos o tempo de descansar e nós temos o tempo de realizar todas as nossas atividades. Se nós não estamos realizando é porque nós não estamos sabendo gerir esse tempo que Deus nos deu, né? Nós temos 24 horas por dia. Mas como que nós estamos aplicando as nossas 24 horas por dia, né? Então você precisa organizar, trabalhar com agenda, evitar procrastinação, evitar, como diria o programa de televisão, evitar a fadiga, né? A gente às vezes está sempre cansado, porque a gente está sempre querendo evitar o trabalho, né? Então muitas vezes você fala, nossa, eu faço o trabalho, eu estudo, mas não estou conseguindo passar de 1 hora por dia para estudar, não consigo achar tempo para estudar, mas você vai olhar, opa, você precisa dormir 10 horas por dia. Reflita isso também, não só a quantidade de horário que você passa em rede social, mas quantas horas por dia você está dormindo. Gente, tem jovem aí que não tem tempo para nada, mas passa a vida dormindo. Tem gente que dorme 12 horas por dia. Ou seja, metade do dia o sujeito está dormindo. Dormir é bom, é necessário descansar. Faz parte da nossa biologia, nós precisamos descansar. Mas 12 horas? 10 horas? Então, você vê várias pessoas de sucesso. Tem gente aí que, inclusive, escrevendo livros, escrevendo artigos, dizendo de acordar 4 horas da manhã. Que não se precisa dormir 8 horas por noite. Tem gente aí ensinando, e aí você vê de uma realidade sua, necessidade física tua, né, a tua necessidade de descanso, mas tem sido ensinado aí para vários executivos de empresas aí a acordarem 4 horas da manhã, no momento que está mais silêncio, poderem
poderem fazer seus trabalhos, né, iniciar seus trabalhos de uma maneira mais calma, sem agitação do dia a dia, dormindo apenas 6 horas por noite. Tem gente já dizendo que essa história de dormir 8 horas por noite, né, não é tão necessária, que 6 horas seria o suficiente. Né? Claro, aí você vai pesquisar, você vai ver especialistas pró, especialistas contra, mas o que eu estou dizendo é, das pessoas de sucesso que eu conheço, que eu tive a oportunidade de ver, de conhecer, eu não conheço ninguém que dorme 12 horas por dia. O que eu tenho visto é muita gente dormindo até somente 4 horas por dia. Gente dormindo 6 horas. Eu conheço pessoas que para se formar na faculdade, às vezes era tão atolada com trabalhos e com tantas coisas, de alguns cursos mais puxados, que ia para a faculdade no outro dia virada sem dormir. Porque tinha um professor louco que chegava lá e dava um livro e falava assim, quero um relatório para amanhã. Simples assim, você tinha que ler um livro e escrever um relatório para outro dia, de um dia para o outro. E aí, o que você vai fazer? Por isso que às vezes os nossos cursos na faculdade, eu vejo tanta gente às vezes reclamando por causa de uma atividade no AVA, né, uma atividade no ambiente virtual de aprendizagem, que não fez, porque é muita coisa, e eu fico pensando nessas pessoas que eu conheci, que foram para a faculdade no outro dia sem dormir, porque tinham que fazer trabalhos gigantes, fazer seminários, mas iam lá, sacrificavam-se. Era 4 horas por dia que tinha que dormir, nem conseguia dormir, mas iam lá, sacrificavam porque tinham um objetivo na vida. Agora, nosso problema é, nós não gerimos o tempo. Talvez você não precisa virar a noite sem dormir. E nem é tão saudável você fazer isso, obviamente. O que eu estou querendo falar é, às vezes o que está roubando o nosso tempo são redes sociais, mas às vezes também é a nossa preguiça. Né? Dormir 10 horas, 12 horas por dia não dá. E você que está olhando assim, acredite. Se você não for uma dessas pessoas, acredite. Tem gente que dorme 10, 12 horas por dia. E aí, meu querido, não vai ter mágica não. Né? Você pode comprar esse meu curso, né, como você comprou, obrigado, mas você pode comprar outros cursos, você pode me contratar para ser o seu coach, né, mas não vai dar nada. É preciso fazer uma mudança aí, mudança de atitude. Porque tem vários problemas desse tipo. Né? Então, gerir o seu tempo. Horário do trabalho, horário do estudo. Né? E evitar a procrastinação e a preguiça. E aí você verá que de fato nós temos tempos. O que nos falta é sabedoria para usar o tempo. Então busque essa sabedoria e o saber usar o tempo que Deus nos deu da melhor maneira. Né? E com certeza nós iremos fazer as nossas atividades importantes sem ficar mergulhado nas urgências. Então essa foi a dica desta videoaula. Espero ter te ajudado. E foca nos estudos e persevera nesse curso e principalmente na tua faculdade. Né? Mantenha o foco, né? E persevera. Né? Estudando com qualidade, buscando sempre o progresso, buscando sempre dar o melhor de si. Finalizo dizendo, dê o melhor que você pode dar na condição em que você está. Confirmado? Certo? Faz sentido para você isso? Faça o melhor que você pode fazer na condição em que você está. A condição não é dos sonhos, mas faça o melhor acontecer nessa tua condição e você verá o progresso, você verá que o sucesso que você terá de você dizer, olhar para trás e falar, eu fiz o melhor que eu pude. Então, até a próxima aula.